Eu quero dar boas-vindas a você que chegou aqui para essa conversa, porque é isso mesmo que eu espero que seja esse lugar, esse espaço, que seja uma roda de conversa. Porque aqui eu respondo perguntas, na verdade eu compartilho as respostas que eu encontro para as perguntas que me chegam praticamente diariamente, perguntas que me chegam através das minhas mídias sociais, o que me chega através das minhas conversas pastorais, dos meus encontros, as perguntas que surgem das minhas leituras, do meu tempo de estudo, da minha reflexão, perguntas que nascem, que brotam da minha observação do nosso mundo, da nossa sociedade, do nosso tempo, da nossa época, mas principalmente as respostas que eu encontro para as perguntas que a minha própria alma me faz. A minha alma me faz muitas perguntas, eu tento responder as perguntas que a minha consciência me faz. A minha consciência me interpela o tempo todo em busca de sentido. Mas também eu espero que esse lugar seja uma conversa, e seja um espaço de uma roda de conversa com tantas perguntas e possíveis respostas. E eu espero que seja uma roda de conversa porque eu também faço muitas perguntas. E é evidente que eu não tenho respostas para todas as perguntas que me são feitas e que eu mesmo me faço, e nem todas as respostas que eu encontrei elas são suficientes ou elas são satisfatórias. Então é um espaço de conversa. E acho que é justamente por isso que eu escolhi como nome para esse podcast Correlê. Eu queria explicar para você de onde vem o Correlê e o que ele significa para mim. Correlê é o nome hebraico do livro da Bíblia que nós conhecemos como Eclesiastes. E o Eclesiastes, por sua vez, é um nome grego que vem da palavra eclesia. E eclesia significa assembleia ou ajuntamento. Então, o Eclesiastes é aquele que fala para uma assembleia, que fala para um grupo de pessoas. É por isso que o Eclesiastes, ele é o pregador, é aquele que fala. O Haroldo de Campos traduz Eclesiastes e o Correlê como aquele que reúne, e às vezes, inclusive, como aquele que sabe. Mas esse falar do Correlê, do pregador, não é um falar como um arauto, não é um falar como quem tem um discurso pronto e como quem oferece respostas. Muito ao contrário. O livro de Eclesiastes na Bíblia, isto é, o Correlê é um livro de muitas perguntas, é um livro de muitas angústias. É um livro que sabe que a realidade é complexa. E para um tempo em que nós vivemos, um tempo de afirmações tão contundentes e categóricas como verdadeiras, né? Um tempo de muitas verdades, um tempo de muita gente falando demais, muita gente tentando nos convencer de tudo, um tempo também de polaridades e de binariedade, é um tempo de extremismos. Esse tempo faz com que a gente seja interpelado o tempo todo para tomar posição, para assumir uma determinada verdade como dogma, como uma verdade que não pode ser questionada, não pode ser debatida, e nada mais distante do espírito do Correlê do que essa postura dogmática, de afirmações categóricas, de respostas simples, ou melhor dizendo, respostas simplórias, porque o mundo é muito complexo, a realidade é muito complexa. O texto que eu gosto do Eclesiastes, isto é, do Correlê, o texto que eu gosto é o capítulo 7, onde ele diz assim que a realidade é muito distante e profunda. Então esse homem que faz a observação do seu mundo,
ele encontra muitas perguntas para as quais ele não tem necessariamente respostas. Ele está perplexo diante do paradoxo que é a vida humana, diante do mistério que é a vida humana. E ele sabe, ele faz essa afirmação contundente: a realidade é distante e profunda. Por isso é que o Koheleth é essa consciência interpelada por perguntas e por respostas, e esse processo constante de fazer perguntas. Aliás, é muito próprio da cultura judaica fazer perguntas e inclusive, responder perguntas com perguntas. Tem aquela história que diz que o sujeito chegou para o rabino e disse: por que vocês, rabinos, e vocês, judeus, sempre respondem uma pergunta com outra pergunta? E o rabino respondeu: por que não? É muito, muito próprio. Porque a resposta encerra o diálogo, a resposta encerra a conversa. Então, essa sociedade nossa, com esse fenômeno da lacração, lacrar não é legal, porque lacrar encerra o diálogo. O Koheleth não está muito preocupado em encerrar a conversa, muito ao contrário, ele está ocupado em aprofundar a conversa para descobrir as camadas mais profundas e distantes da realidade, daquilo que pode ser conhecido, percebido, identificado, e das camadas de sentido que a realidade coloca diante da gente. Então, é muito lindo isso daí no Koheleth. E Jesus, por exemplo, ele vem dessa tradição. Há um momento muito interessante em que as pessoas querem colocar Jesus diante da necessidade de respostas prontas e categóricas, do tipo respostas que encerram a questão, mas Jesus não cai nessa armadilha. Por exemplo, tem um dia em que o pessoal chega para ele e diz assim: com que autoridade você faz o que faz? E eles estavam questionando a identidade messiânica de Jesus e a autoridade de Jesus. Então, os doutores da lei de Israel, os mestres de Israel, perguntam para Jesus: com que autoridade você faz o que faz? E Jesus diz assim: deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olha como é interessante. Ele está diante de uma pergunta, mas ele diz: eu quero responder com uma pergunta. E ele diz assim: o batismo de João era do céu ou era dos homens? E aí, Jesus entrega aqueles homens a um debate e praticamente abre um horizonte de possibilidades para a pergunta que lhe foi feita a respeito da sua própria autoridade. Ele evoca a autoridade de João Batista como uma autoridade de referência em Israel e vai discutir a autoridade do céu, a autoridade dos homens, e suscita o debate. Isto é, em vez de dar uma resposta, Jesus suscita um debate e aprofunda a conversa, porque de fato a realidade é muito distante e profunda. Por isso é que as pessoas estão sempre querendo as respostas simples, da superfície, respostas de um mundo de superficialidades. E esse não é o mundo da espiritualidade. O mundo da espiritualidade não é o mundo da superficialidade. Então, por exemplo, você encontra Jesus diante de um cego de nascença e os discípulos perguntam para ele: mestre, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Jesus diz: nenhum dos dois. Porque essa situação em que estamos vivendo diante desse cego é para que se manifeste a glória de Deus. Veja como é interessante, né? Eles fazem uma pergunta e já colocam duas alternativas de possibilidade de resposta, e Jesus diz: eu não vou cair nessa armadilha de preencher um X num quadradinho de múltipla escolha, porque a realidade é muito profunda e a realidade é mais distante do que vocês estão percebendo por enquanto. É assim que as pessoas chegam para Jesus e dizem: é lícito pagar imposto a César? E elas esperavam que Jesus dissesse sim ou não. Se Jesus responde sim, ele está na iminência de ser acusado como um traidor de Israel, sujeitando-se a um
um usurpador da nação de Israel, que é o imperador romano. Mas se Jesus responde não, ele vai ser acusado do crime de sedição, de levantar uma rebelião contra o imperador romano e colocar Israel em risco. E por isso é que Jesus responde, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E essa resposta de Jesus tanto não é simples, não é superficial, que até hoje nós discutimos o que Jesus quis dizer com dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César, e há muitas interpretações possíveis para isso. Por isso é que Jesus não é uma pessoa de respostas simples. Ele encontra-se com aquela mulher samaritana e ela diz, mestre, onde se deve adorar? Em Jerusalém ou aqui no monte? Os nossos pais adoram aqui no monte, em Siquém. E Jesus diz, nem em Jerusalém, nem no monte. Olha como vocês são binários. A adoração a Deus é em espírito e em verdade. E, novamente, a resposta de Jesus é de tal consistência que até hoje se discute o que ele quis dizer com em espírito e em verdade. Jesus não é capturável pelas perguntas. É por isso que ele se atreve, com a sua autoridade messiânica, a entrar numa conversa profunda e levar os seus ouvintes para um lugar bem distante da superficialidade, da simplicidade com que eles liam a Torá e a lei de Moisés. Por isso que Jesus diz, ouviram o que foi dito pelos seus antepassados, eu, porém, vos digo. E ele faz releituras da Torá que não são negações da Torá, mas sim levando as pessoas a refletirem sobre a profundidade daquilo que está expresso em mandamentos aparentemente simples, como não matar, não roubar, não cobiçar. Jesus está dizendo a realidade, ela é distante e profunda. Ele segue, Jesus é da tradição do Coelho. O Coelho diz isso, a realidade é distante e profunda. Então, a caminhada da espiritualidade, ela é necessariamente uma caminhada de conversa, de diálogos, especialmente para a tradição cristã, que tem esse berço judaico, mas especialmente para a tradição cristã, que fala da verdade como relacionada a uma pessoa e não a um conceito. No caminho espiritual de Jesus Cristo, a verdade não é um enunciado doutrinário, a verdade não é da ordem do dogma. A verdade é uma pessoa. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, enquanto os mestres dizem, eu conheço a verdade, eu vou apontar a verdade, eu vou guiar você na verdade, ou até a verdade, ou enquanto os mestres dizem, eu conheço o caminho, eu vou levar você pelo caminho, eu vou guiar você pelo caminho, Jesus não diz que a verdade está lá e que o caminho é aquele. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus aponta para si. Então, a verdade, na tradição de espiritualidade da fé cristã, é uma pessoa. E isso é extraordinário, porque nos leva para o lugar dos afetos, nos leva para o lugar da ética, não no sentido da moral necessariamente, da ética no sentido da resposta humana a uma relação pessoal. A ética como sendo a qualidade das relações, a começar da própria relação com o Deus que se revela no Cristo, na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, o caminho da espiritualidade cristã não é um caminho de crenças. O caminho da espiritualidade cristã, ele é um caminho de relações, de afetos.
E seguir a Jesus não é acreditar coisas a respeito de Jesus. Seguir a Jesus é seguir uma pessoa. Seguir a Jesus tem muito mais com um jeito de ser e de viver do que coisas em que acreditar. Então, todas essas coisas estão presentes na maneira como eu tento articular a minha fé, como eu tento articular a minha experiência religiosa, como eu tento articular a minha peregrinação espiritual, e especialmente com essa grande referência que é o texto bíblico, o texto sagrado da tradição judaica e da tradição cristã, essa referência autoritativa da Bíblia Sagrada como esse livro aberto que nos revela uma pessoa e que nos aponta para o fato de que a realidade é distante e profunda, como diz o Kohelet. Então aqui é isso, aqui é uma roda de conversa, com muitas perguntas, muitas respostas que suscitam outras perguntas. E eu quero dar, como disse no início, quero dar as boas-vindas para você participar dessa roda de conversa. Você não precisa necessariamente concordar comigo, você não precisa necessariamente acreditar nas coisas que eu acredito, mas a minha expectativa é que nessa roda de conversa a gente aprofunde a nossa compreensão, o nosso discernimento e vá encontrando camadas cada vez mais consistentes para a nossa experiência com Deus, a nossa experiência com Jesus, a nossa experiência com a vida, a nossa peregrinação nesse mundo. Enfim, aqui é um lugar de conversas. Essa conversa mesmo que eu estou tendo agora, ela é também referente a uma conversa que eu tive com meu amigo Eduardo Nunes, o Big Duda. A gente estava falando sobre Jesus não ser binário. E o Kohelet é isso aí. Então, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Ed Renekiewicz e Kohelet é o meu podcast. Porque a realidade é bem distante e profunda.